Então, sejam todos bem-vindos, né, à nossa aula remota, né? Hoje nós temos como tema subdesenvolvimento e desenvolvimento, né? Os níveis de desenvolvimento das nações. Né? A gente entendeu um pouco quando o pessoal diz assim, seu país é um país desenvolvido ou subdesenvolvido? O que é que faz ser um país desenvolvido ou subdesenvolvido, né? Então, primeiramente, esses termos, né, eles surgem com a ascensão do capitalismo, né? Com a ascensão desse novo sistema econômico-financeiro, tá bom? É que surge, tá certo, esses termos, né? As diferenças de ordem econômica entre países foram se tornando cada vez mais acentuados, né? Ou seja, aqueles países ricos e os países que são considerados países pobres, tá bom? E aí criou esses termos, que é termo desenvolvido e subdesenvolvido. Apesar que hoje já se muda esse termo de subdesenvolvido, tá certo? Para países, tá certo? Em desenvolvimento, né? Países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Por quê? Porque se considera que todo país subdesenvolvido um dia tende a desenvolver, né? Essa ideia, tá certo? De progressões, tá certo? Então, esse termo subdesenvolvido passou a ser utilizado, né, amplamente, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, sugerindo que alguns países seriam atrasados e outros países seriam avançados, tá bom? Essa ideia também, queira ou não, de superioridade de um país ou de países sobre outros, né? Segundo o James Baldwin, tá certo? O termo indica que muito mais explorados e dominados, tá certo? De forma econômica do que atrasados. Como assim, né? A gente sabemos que os países, né, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né, são países que sofreram o quê? Exploração. Muitos foram colônias de exploração de quê? Desses países considerados avançados, desenvolvidos, né? E foram países que passam muito tempo sendo dominados, né, por essa grande potência e até hoje tem uma certa dependência econômica, tá bom? Que a gente vai trabalhar daqui a pouco, que seria o imperialismo, tá bom? Então, historicamente, o que houve? Sempre houve diferenças financeiras entre países, tá bom? Alguns dos quais classificados como grandes potências, né, em um determinado momento, né? E outros até um certo momento que se tornaram dominados. Como assim, professora? Tem certos países que foram considerados potência e depois se tornaram dominados, não sendo mais grande potência. Um exemplo disso é a Grécia, né? A Grécia ela foi considerada uma das grandes potências do mundo antigo, né? Até ela ser dominada por Roma, né? Do mesmo jeito, Portugal foi considerado uma grande potência, até ela ser dominada pela Espanha. Daí a vinda do rei português para o Brasil, né? Para o país de colônia, né? A Inglaterra e a França também foi o que chamou o novo colonialismo, né? Que é o neocolonialismo, tá certo? O neocolonialismo é o quê? O neocolonialismo. Nada mais, neo quer dizer novo, ou seja, uma nova forma de colônia, né? Sem ser somente essa colônia de posse de terra, tá certo? Então, a exploração de um país por outro sempre foi uma característica de países dominantes, né? Aqueles países considerados desenvolvidos, tá certo? Que, de certa forma, exploravam os países que são considerados subdesenvolvidos. Embora haja uma interdependência, né? A gente pensar assim, hoje cada país ele tem sua autonomia, ele é autoritário, ele tem sua própria, né? Mas existem as interdependências, né? De países, né? E muitas dessas interdependências são desiguais, principalmente entre países ricos e pobres, né? Quando a gente leva em consideração o sistema capitalista. Quando a gente leva em consideração um país rico, como os Estados Unidos, né? E um país pobre como o Brasil, a gente vê que existe, evidentemente, essa desigualdade. Como assim, professora? O Brasil vende produtos do quê? De matéria-prima para os Estados Unidos, que é a baixo custo, né? Baratos, e compra o quê? O produto dos Estados Unidos industrializado de preço muito caro, né? Então, mostra essa interdependência isso e mostra o que é desigual, por causa de quê? Por causa das questões dos preços, né? E aí, a partir dessa desigualdade, né? Houve uma divisão entre no mapa, principalmente no mapa mundi, né? Onde ficou dividido os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, onde os países do bloco norte, ou seja, os países aqui na corzinha amarelinha, tá vendo?
que ficam no norte e pegando somente a Austrália, são considerados países ricos, ou seja, desenvolvidos, enquanto no sul, né, são considerados os países subdesenvolvidos, países pobres, né? E se a gente for ver o processo histórico, né, de certa forma eles foram o quê? Aqui essas colônias foram exploradas, né, pelos países do norte, né? Professor, mas os Estados Unidos, você pode perguntar. Professor, mas os Estados Unidos, ele não foi colônia também, né? Mas os Estados Unidos teve uma história diferente, né? Foi uma colônia que a gente chama não de exploração, né? Mas uma colônia de desenvolvimento. Qual a diferença, professor, entre uma colônia de desenvolvimento para uma colônia de exploração, né? Numa colônia de exploração, Portugal saía, né? Vinha para o Brasil, explorava toda a riqueza e levava para Portugal. Já nos Estados Unidos, não. A Inglaterra, né? Ela vinha, foi quem colonizou os Estados Unidos e criou aqui o que? Um povoamento, uma nova cidade, né? De forma que essa cidade, o que? Esse país, né? Não cidade, me desculpa, esse país, ele se desenvolvesse e ele se tornasse também uma grande potência, né? Então, tem uma visão totalmente diferente do que somente explorar as riquezas, tá bom? Tem a ideia também de crescimento do local, tá bom? Por isso, colônia de desenvolvimento, tá bom? E quais são as características, professor, dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos, né? Vamos iniciar, tá bom? Características dos países desenvolvidos. Dominação econômica, ou seja, tem o domínio econômico sobre os países subdesenvolvidos, né? Apresentam uma estrutura industrial completa. Como assim? Eles produzem todos os tipos de bens. Aí você pode perguntar, professora, mas aqui no Brasil, que é considerado subdesenvolvido, a gente não tem indústria que produz todo tipo de bens? Mas se a gente for parar para pensar, as grandes indústrias que estão aqui no Brasil, elas não são indústrias brasileiras, né? Coca-Cola não é uma indústria brasileira, indústria de carros, né? Volkswagen, Ford, né? Fiat, não são empresas brasileiras, são o quê? Empresas multinacionais. Elas vêm dos países estrangeiros e se fincam ao Brasil, né? Elas não são empresas brasileiras, tá bom? Então, o que é que acontece? Outra característica dos países desenvolvidos, a agropecuária moderna e intensiva, né? Empregos de máquina e mão de obra especializados, tá certo? Ou seja, existe pouco trabalho humano, né? O trabalho ele é feito muito por máquinas, precisa das pessoas o quê? Somente para manusear as máquinas. As máquinas, tá certo? Grande desenvolvimento científico e tecnológico, tá bom? Nesses países. Modernos e eficientes meios de transportes e comunicação, né? Se você pegar um ônibus público em países desenvolvidos, né? Ele parece aqueles ônibus que a gente vai, né, com ar-condicionado, com tudo, com todo luxo, para locais mais longe, né? Os transportes públicos dos países subdesenvolvidos deixam a desejar, né? Enquanto nos países desenvolvidos, não. A população urbana é maior que a população rural, tá certo? Existem poucos locais, né, de população rural, né? Porém a população é bem menor, a população urbana é bem maior, né? Daí a gente vê também Nova York, né? A população ativa e empregada, né? Eles estão principalmente nos setores secundários e terciários. O que é setores, professor? Primário, secundário e terciário. Setor primário é o que a gente chama do setor agrícola, né? Que as pessoas que trabalham no campo, né? Agronomia, pecuária, né? Setor secundário já são as pessoas que trabalham na indústria, no comércio, tá certo? Setor terciário, as pessoas que trabalham com prestação de serviços, né? Os autônomos, os médicos, tá certo? São as pessoas que trabalham em prestação de serviços, né? As pessoas que é pedreiro, vai trabalhar na sua casa, tá certo? Esse tipo de coisa, tá bom? Então, esses países desenvolvidos, o setor secundário e terciário, ele é bem mais amplo, né? Existe poucos analfabetos, né? A população, a maioria tem estudo, tá certo? A vida da população, ela é uma vida, as pessoas vivem bem mais, tá certo? Ou seja, tem um nível elevado de vida, né? Tem boas condições de alimentação, habitação e saneamento básico. Professor, mas tem gente pobre lá também? Tem sim. Porém, as condições, né? Eles chegam para uma porcentagem maior da população. Tá certo? Tem um reduzido crescimento populacional, ou seja, a natalidade, pessoas que nascem é menos, tá certo?
Tá bem? Mortalidade infantil também quase não existe, porque existe um mau cuidado. Logo que as pessoas têm mais estudo, né? Então elas têm mais conhecimento sobre a educação, tá bom? Como cuidar de uma criança para que a criança não chegasse a morrer, tá certo? E também, né, tem uma elevada expectativa de vida, ou seja, as pessoas lá vivem até o quê? Até uns 90 anos, né? Enquanto pessoas de países subdesenvolvidos vivem menos, tá certo? Então as pirâmides etárias, né? Que é o que a gente chama, que são essas pirâmides aqui, ó, de países desenvolvidos, essa daqui, ó, essa segunda, tá vendo? É a Europa 2006, ó. É quase como se fosse igualzinha, né? Enquanto nos países subdesenvolvidos, não, a gente vê, ó, ela é uma pirâmide mesmo, tá certo? Embaixo ficaria o quê? Os jovens, ou seja, no nosso país tem mais jovens, né? Aqui no meio estariam os adultos e em cima os idosos, ou seja, nossa população ainda tem poucos idosos. Apesar que isso vem mudando, né? As pessoas no Brasil começam a ter agora uma expectativa de vida mais elevada, né? Porque elas, como eu disse, o país está em desenvolvimento, está se tornando um novo estilo, né? Enquanto nos países desenvolvidos não, você vê que isso é mais equilibrado, ó. Então a população que trabalha, você percebe, a azul é bem maior, tá certo? E aí o que é que acontece, né? Esses países, né, desenvolvidos, eles são altamente consumistas, eles compram demais, né? Então eles compram e jogam tudo no lixo, né? Tem gente que consegue, já ouvi reportagens, né? Mobiliar uma casa com material jogado fora, né? Que para eles é o quê? É um material supérfluo, né? Porque como a tecnologia vai avançando, eles querem sempre um material mais moderno, tá certo? Então, como o poder aquisitivo deles é bem mais elevado, eles podem o quê? Tá trocando de produtos, podem estar comprando, né? Todo ano, né? Pode trocar de celular todo ano, pode trocar de videogame, essas coisas, né? E aí se torna o quê? Se torna, queira ou não, utilizando esse consumo supérfluo, tá certo? Então, qual é um dos grandes problemas desse país, né? Como eles não produzem matéria-prima, né? Eles se tornam o quê? Se tornam dependentes um pouco, né? Ter essa inter-relação com os países subdesenvolvidos, porque os países subdesenvolvidos é quem enviam essa matéria-prima para esses grandes mercados, nessas grandes indústrias, para abastecer e poder ser produzido, tá certo? As indústrias, tá bem? Já a democracia nesses países é aquela democracia que existe mais de fato, né? As reivindicações realmente dos cidadãos, elas são mais ouvidas, né? Há um processo contínuo de invenção e reinvenção dos novos direitos, tá certo? Não é que tem, professor, todo direito chega para todo mundo. Não, não, para pessoas, tem pessoas que não chegam, claro que ainda é falho, né? Mas chegam para muito mais pessoas do que nos países subdesenvolvidos, tá certo? Já os países subdesenvolvidos apresentariam as seguintes características, tá certo? Foram, queira ou não, né? São países que passaram por um grande processo de exploração durante o período colonial, tá certo? Como eu já disse anteriormente, foram uma colônia de exploração, tá certo? Os níveis de industrialização, queira ou não, são pequenos, tá certo? Com exceção de alguns países, como o Brasil, o México e os dragões de exploração. Porém, esses países, queira ou não, quando você vai olhar as indústrias que estão lá, a maioria são indústrias que vêm de fora, são multinacionais, não são indústrias tipicamente brasileiras, tá certo? Tem indústrias brasileiras? Tem, mas são menos, tá certo? E aí, o que é que apresenta? Ainda apresenta uma deficiência tecnológica, um baixo nível de conhecimento científico considerado aos níveis dos países bem mais elevados, tá certo? A gente vê um problema sério disso, não um problema como esse que houve agora de uma pandemia, né? Então, o que acontece? Nos países desenvolvidos, não houve problema muito com a questão educacional, com a questão de acesso ao estudo, né? Foi feito tudo virtual, né? Aqui nos países subdesenvolvidos, né? Até hoje ainda tem gente que ainda tem problema de acesso, né? E a gente está levando em consideração o Brasil, que ainda é um país assim considerado bem mais desenvolvido do que outros. Imagina na África, né? Passa por isso de forma bem mais precária, tá bom? Então, as redes de transporte, meios de comunicação ainda são deficientes, a gente vê isso, né? Os ônibus, internet cai bastante, telefone cai bastante, corta, os transportes públicos, né? Não tem
sensação do bem-estar, são super cheios, né? As pessoas entram, ficam se empurrando, não tem canto para sentar, né? Então, tudo isso é o quê? Falta, né, quer ou não, do trabalho do governo em garantir isso para a população, tá bem? Há também o quê? Uma baixa produtividade na agricultura, né? Como assim, professora? A agricultura faz muita coisa, sim. Mas, porém, as pessoas que trabalham na agricultura não são empregadas, né? Muitas vezes a mão de obra dessas pessoas são contratadas, né? A gente vê o caso precário do cortador de cana, né? No Brasil, né? Ele trabalha por produtividade. Então, ele não tem carteira assinada, ele não tem garantia social. Ele trabalha somente por um certo período de tempo. E o que ele ganha, muitas vezes, ele tem que guardar para se sustentar o ano todo, até chegar no próximo ano para o tempo de corte. Tá bom? Então, tem esse problema muito sério ainda na nossa agricultura, né? Ainda existe o trabalho quase escravo, que de certa forma ele é camuflado dentro do Brasil, tá bom? A população empregada está principalmente nos setores primários ou no setor terciário, tá certo? E quando está no setor terciário, ela está em situações marginais, ou seja, não tem seguridade, tá certo? Como o camelô. O camelô ele trabalha, se ele chegar a ficar doente, né? Muitas vezes ele não tem uma segurança de carteira de trabalho, né? Uma segurança de que ele vai receber um auxílio de um governo, ele não tem isso, né? Tá bom? Essas cidades também têm um crescimento muito rápido, principalmente na questão dos bairros pobres e miseráveis, da criação de favela. A favela no Rio de Janeiro, se a gente for pegar, ela vai crescendo cada dia mais, né? Um dia tem tantos moradores, no outro dia tem mais, né? Tem as invasões, então tem esse crescimento muito rápido, tá certo? O baixo nível de vida da maioria da população, ou seja, a população ela morre mais cedo, por quê? Porque não tem essa garantia, né, dos direitos democráticos, tá bom? Das condições de vida. O crescimento populacional é muito elevado, né? E daí tem aquelas ideias, né, que o pessoal, onde come um, come mil, né? O que não é verdade, né? Por quê? Porque não se existe a instrução do planejamento econômico, né? Porque os níveis de analfabetismo nesses países ainda é muito alto. Mas é assim, professora, mas não, hoje em dia a gente vê muita gente, né, formada, muita gente já tem um ensino médio, um ensino funcional, mas hoje em dia ocorre no Brasil, é o que a gente chama de analfabetismo, né, que a gente diz que é o analfabeto funcional, ou seja, aquela pessoa que sabe escrever, sabe ler, você lê um texto, mas quando você termina de ler o texto, você não sabe dizer o que você leu, você não explica, né? O que acontece? O ensino, a aprendizagem daquele indivíduo, ela ficou deficitária, né? Ela só consegue ler no nível de decodificar, de saber o que está escrito. E ler não é isso, né? Ler, você sabe o que o texto quer dizer, você lê nas entrelinhas, você sabe que ali teve um sarcasmo, você sabe o que o autor quis dizer com aquilo. Então, vai muito mais além. Então, o Brasil, ela ainda deixa a desejar nisso. Existe uma elevada taxa de natalidade, né, nas classes, principalmente nas classes pobres, mortalidade infantil. Por que, professor, existe mortalidade infantil nesses países? Porque não existe o quê? Saneamento básico, muitas vezes, não existe condições de moradia garantida para esse pessoal. Muitas vezes esse pessoal mora dentro da favela, tem o córrego, tem a dengue, né? E as crianças adoecem e terminam o quê? Morrendo muito cedo. Muitas vezes a própria falta de alimento por causa das condições de vida, por causa, né, da condição miserável, né? Então, tudo isso ocorre nesses países, né? E a expectativa de vida ainda é baixa, né? O brasileiro hoje em dia, a expectativa de vida é o quê? 70 anos, 79 anos no máximo, que é considerado baixo, tá certo? Então, existe nesses países ainda desenvolvidos, né? Existe fortemente, né? São fortemente eles sustentados de certa forma pelos países desenvolvidos. O que é que ocorreu no Brasil agora, né? A China, né, ela é um país que ela fez um contrato muito grande com o Brasil com a questão de que a gente chama de exportação de alimentos, de carnes, né? Então, tudo isso que acontece faz com que o Brasil tenha esses laços, né, entre esses países que são considerados, né, bem desenvolvidos, tá bom? E aí o que acontece? A industrialização nesse país, como o nosso, por exemplo, o Brasil, né? Eles são o quê? Eles são sustentados por quê? Por esses grandes países, que é quem importa nossos produtos de matéria-prima, né? Tá certo? Que seja ele para a indústria, seja para alimentação, para comércio, tá bom?
tá bem? E aí, para complementar também, por que que as empresas, professoras, as empresas multinacionais, essas empresas estrangeiras, elas vêm para os países subdesenvolvidos, né? Por que essas empresas vêm para cá? Né? Porque aqui no Brasil a mão de obra é mais barata, mais numerosa, ou seja, quando a empresa vem para o Brasil, além do governo dar para ela um subsídio, dar um desconto de impostos, ela sabe que aquela vai contratar o que é a mão de obra mais barata. Se ela for botar uma mesma empresa nos Estados Unidos, porque lá, por ser obrigatório as questões trabalhistas, ela vai pagar muito mais para o empregado do que aqui. Tá certo? Então não é tão interessante colocar a empresa lá. Seria mais interessante colocar aqui, tá certo? E aí o que é que acontece? Além dessa diminuição também do imposto, ela sabe o quê? Que aqui tem muita gente, né? Porque o nível de nascimento de jovens é alto, então existe muita gente para o trabalho. E nos países, né, desenvolvidos, por não existir assim tanta gente para trabalho, né? Então o que acontece? Né? Muitas vezes eles têm que dar um emprego, um valor de salário muito grande para conseguir essas pessoas. E é por isso que os imigrantes vão para os países desenvolvidos, né? Porque não existe mão de obra barata lá. Então, eles se tornam esse fornecimento de mão de obra, né? Tá certo? E aí as empresas fazem o quê? Elas têm aqui uma certa flexibilidade do governo. E aí conseguindo fazer o quê? Aumentar seus lucros, tá bom? E aí a gente chega no imperialismo. O que é imperialismo, professora? Imperialismo, né, é essa prática que existia antes, existia o que a gente chamava de colônia, né, de exploração, tá certo? De desenvolvimento. Hoje em dia a gente chama isso de imperialismo. O que é isso, né? É quando as nações poderosas, né, elas procuram ampliar e manter o controle ou a influência sobre as nações mais pobres. Um exemplo disso, os Estados Unidos sobre o Brasil, né? Por isso essa guerra tão grande dos Estados Unidos com a China, né? Para saber quem é que vai manter esse poder sobre as populações mais pobres, né? Tá certo? E aí o imperialismo muitas vezes ele é associado com a expansão econômica desses países. Né? Por isso que com essa questão do coronavírus, né, o presidente Trump disse assim, foi a China que criou a doença para destruir os outros países e ela ficar no poder, né, conseguir essa expansão. Tá certo? Por causa, né, o que de fato ninguém sabe, né, gente? Né, mas isso foi uma das grandes críticas do Donald Trump, né, ao governo chinês, tá certo? E aí, tem gente que até utiliza o termo colonialismo para se referir ao imperialismo, tá certo? Apesar de ser quase a mesma coisa, ser parecido, tá certo, gente? Mas os termos são diferentes, né? Porque quando a gente fala de colônia, a gente fala de posse de território. E hoje não existe mais tanta posse de território. Os territórios, eles já são livres, eles são independentes, tá certo? Por isso que a gente não usa mais o termo colonialismo, mas sim imperialismo, tá certo? Tá certo? Porque colonialismo implica no controle político, tá certo? Desse território de soberania, de pertencer àquele governo, né? E já o imperialismo não, tem só esse poder econômico, que ele não é de forma direta, ele não tem a ver com o território em si, tá bom? Aqui uma chargezinha, né, mostrando de como ocorre isso, né? Pegando aqui o nosso Brasil, o que é que acontece? Os Estados Unidos começam a jogar pra gente, em Coca-Cola, né? Televisão CNN, HBO, né? E a gente termina consumindo. Então, é uma forma de abrir, né, os braços para esses produtos, né? O McDonald's, né? IBM, né? A Apple, né? Tudo mais, né? É uma forma de, queira ou não, de assumir isso, né? Outro exemplo aí de charge, né? Falando do imperialismo, seria tirar as riquezas dos países ricos, né? Porque eles não compram lá, a gente não exploram, né, as matérias-primas, então é tirado a riqueza e levado para lá. E eles pagam o quê? Valores muito baixos, né? Um exemplo disso é o mióbio, né? Tirado aqui do Brasil, tá certo? O mióbio, o que é isso, professor? É um metal que se faz foguetes, né? Espaçonaves, satélites para o espaço, né? Aqui no Brasil, onde tem 98% desse metal, 2% se encontra no Canadá. O Canadá, com os 2% que ele tem, que ele vende, que ele não vende barato, ele vende no preço adequado, né? Lá o país ele consegue sustentar as escolas e os transportes públicos de qualidade, né? Escolas a nível de primeiro mundo. Enquanto o Brasil ele vende a preço de banana para os Estados Unidos,
tá certo? Através dos que a gente chama de acordos internacionais, tá certo? E por fim, né, ainda tem outra charge, né? A chargezinha aqui do imperialismo, mostrando como os Estados Unidos, ele queira ou não, vem morder o mundo, né? Vem dominar tudo de certa forma, né? Daí essa briga grande agora dos Estados Unidos com a China, que é aquilo que vai bloquear todo mundo, que vai ter a posse, né? Por isso aqui o chinês, né? Colocando o trenzinho, comandando, né? E aí, quem é que vai comandar o mundo agora depois dessa pandemia, né? Seria o imperialismo americano ou o imperialismo chinês, né? Daí uma das grandes discussões da atualidade, tá bom? Então, por hoje, nossa aula expositiva fica por aqui.